Olá, meus amigos, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estudos esses que iniciamos já nos vídeos anteriores. Resumindo, nós já sabemos que somos três em um. É a parte principal, que é a parte do ser, que chamaremos a partir de agora de ser racional, certo? Que, como já dissemos, está materializado na nossa glândula pineal como máquina, aliás, em forma de máquina do raciocínio. E temos também a parte secundária, que é essa parte que é tudo que foi feito, né, que é justamente o animal racional e este universo, certo? Que é de origem racional. Então, vamos chamar essa outra parte, a parte secundária, de estado de degeneração e deformação, né, do próprio ser. Ou seja, a transformação do ser racional, puro, limpo e perfeito, para o animal de origem racional, né? Ou seja, que deixou de viver uma vida eterna, pura, limpa, perfeita no nosso mundo de origem, para viver aqui da forma que vive, uma vida passageira, provisória, de mutações e inconsciente de si mesmo, certo? Então, o ser racional tem consciência de si mesmo, tem consciência racional, certo? É a origem, o princípio de tudo, né? Aquele que se materializou e que se tornou animal de origem racional. Isso quer dizer que o ser racional, no caso, é o criador do animal racional e de todo esse campo aqui, universal, certo? Ele deixou de ser o que era para ser o que é hoje. Ele deixou de ser puro, limpo e perfeito, a semelhança de Deus, para ser o que somos hoje, né? Animais maculados, no caso, não somos mais puros, vamos dizer assim. Perdemos a maioria de nossas virtudes, perdemos o nosso direito de viver eternamente e nos tornamos imperfeitos, certo? Então agora nós já sabemos que a origem desse mundo é superior, é de um mundo superior, certo? Através da ação desses habitantes, de uns tantos dos habitantes do mundo superior, foi que se deu causa a esse mundo inferior, que é o mundo que nós habitamos. Então, como já foi explicado, somos três em um, né? E temos duas naturezas. Temos a natureza racional, que é a natureza do ser real, a natureza legítima, né? O que somos em verdade, e temos a natureza do animal racional, que é a natureza artificial, que é uma natureza falsa, vamos dizer assim, né? Então, nós já sabemos disso, e nós chamamos de natureza falsa, por quê? Porque é uma natureza que ela vive em transformações, certo? Então, hoje nós estamos aqui vivendo como animais racionais, mas aí chega o momento da nossa extinção. Então é uma vida falsa, porque é uma vida que existe e não existe, certo? Não é uma vida eterna como a vida do ser, certo? Então, por isso, aqui também é o mundo da dualidade. Está sempre se degenerando, se deformando, em processo de mudança o tempo todo. Se extermina um corpo, já se inicia outros. E assim, nessas idas e voltas constantes, nós vivemos, certo? Essa natureza, vamos chamar ela de natureza artificial,
vamos dizer que a nossa natureza real, a natureza do ser, é a natureza natural, legítima do ser racional. E essa natureza que os habitantes, que somos nós, criamos aqui, esse universo, vamos dizer, quando nos degeneramos, nos deformamos, vamos chamar de natureza artificial. Então, a natureza artificial, ela é tão complexa que nós precisamos de muita leitura racional para compreender. Então, é por isso que eu venho sempre fazendo as anotações de tudo que eu quero dizer aqui para vocês, e essas anotações é o meu entendimento de acordo com o que eu estudo na cultura racional, certo? Que isso fique bem claro. Eu sou uma estudante de cultura racional, certo? Já estudei inclusive outros conhecimentos, mas me identifiquei realmente com a cultura racional. Então, é o conhecimento que eu estudo, e desse conhecimento eu faço as minhas reflexões e tiro as minhas conclusões, e aqui eu vou fazendo aqui as anotações que é para passar para vocês aqui. Então, uma hora nós estamos atuados pela força magnética, certo? Pela força do nosso corpo, ou seja, os nossos impulsos, nossas vontades, nossos desejos, nossos sentimentos, né? Nossas emoções, certo? Então, o corpo nos domina totalmente, né? E outra hora, o que é que acontece? Vem a nossa mente. Essa mente vem e se impõe aos nossos desejos, às nossas vontades, né? Se opõe a tudo e às vezes nos deixa paralisado. Outra hora nos faz agir, né? De acordo com esses impulsos, e aí a gente realiza algumas de nossas vontades. A mente acha que sempre deve estar no comando, porque acha que sempre tem razão, tendo em vista toda a coletividade, todas as sociedades, né? Então, por isso ela acha, nossa mente, o nosso lado elétrico, vamos dizer assim, que é quem comanda através da mente, dos pensamentos, né? É quem quer realmente permanecer no controle de tudo. Então, daí o que é que acontece? Daí surgem os conflitos, certo? Os conflitos internos, que se refletem justamente nas nossas ações, certo? Nas nossas ações que às vezes são descoordenadas, certo? Justamente por causa desses dois senhores, desses dois comandos, que é o comando do corpo e o comando da mente. Então eles entram em briga, né? E aí fica a dúvida, as incertezas, certo? E aí o sofrimento, né? Porque uma hora o seu corpo, a sua parte magnética, quer muito uma coisa. E aí a sua própria mente fica dizendo que não, que aquilo ali não é certo. E aí você fica naquele processo de sofrimento, naquele processo de incerteza, e isso também faz sofrer, né? Então, essas duas energias, né, a eletromagnética juntas, elas somadas, elas nos deixam assim numa situação em que se cria os eventos, certo? Que são as experiências que nós vamos vivenciando, né? Que são os aprendizados que a gente vai adquirindo, né? Tudo isso faz parte dessa natureza artificial, desse mundo que nós vivemos aqui, e podemos chamar isso de cultura também artificial, né? Todos os eventos, todas as criações, todas as invenções, todas as vivências de toda a humanidade, tudo isso resulta no pensamento coletivo, na parte elétrica coletiva, na parte magnética coletiva, certo? E o ser lá, o ser que nós realmente somos lá, tendo que suportar todas essas intempéries, certo? E aí o que é que acontece? Assim, vamos continuando aqui, a humanidade, os habitantes
do mundo, né, desse mundo aqui, os pensadores que somos, nós percebemos essa desordem, esse desequilíbrio em nós mesmos, certo? As contradições em nossa forma de viver, de agir, em nossa forma de nos conduzir, certo? E isso a gente observa tanto na gente como também nos outros, certo? Porque nós somos o coletivo, nós somos interconectados, somos todos pensadores, sofredores e mortais, somos obrigados pelas leis naturais dessa natureza, certo? Dessa natureza elétrica e magnética a progredir, né? Aqui nesse campo, a evoluir, a nos desenvolver, certo? Então, nós nos materializamos aqui, perdemos, além do nosso direito de viver eternamente, que tínhamos no nosso mundo de origem, né? Perdemos a consciência de quem somos, certo? E aí o sofrimento é grande para todos nós, todos os viventes aqui, todos os habitantes desse mundo aqui sofrem, certo? Uns sofrem mais, outros sofrem menos um pouquinho, outros já sofrem tanto que querem acabar com a vida porque não aguentam o sofrimento, mas todos sofremos, certo? Então, esse sofrimento é grande justamente para quê? Para lapidar, para fazer o ser aprender, né, se desenvolver aqui, certo? E isso, na verdade, não é fácil. Isso, na verdade, é só mesmo para quem é vencedor, né? Conseguir lidar com todos os desafios da vida, né? Sofrer resignadamente e suportar, né? E aí ir evoluindo, certo? Então vamos falar um pouco mais, né, dessa natureza do mundo em que nós estamos experienciando, né, desse campo eletromagnético, certo? Desse universo que nós conhecemos, não é isso? Que estamos inseridos. Essa natureza, ela é composta, certo? De elementos sólidos, certo? De elementos líquidos e gasosos. Ou seja, ela tem a parte física, né? Ela tem a parte física, essa natureza tem a parte física, que é a parte visível ou palpável, né? Como as pedras, o grão de areia, o meteoro, a parte externa do nosso corpo e até uma boa parte interna do nosso corpo. Tudo isso e outras coisas a mais é a parte sólida, vamos dizer assim, a parte externa, né? A parte visível. E aí, desculpem. E aí temos também a parte líquida, né? A parte líquida, como a água, né? O sangue que corre nas nossas veias, a parte interna do nosso corpo, e assim sucessivamente, né? Tudo que for líquido faz parte dessa conjuntura, desse conjunto eletromagnético, né? Dessa natureza. E tem também a parte gasosa, que são os ventos, a nossa respiração e outros gases, certo? Tudo isso é a parte gasosa. Então, essa natureza, ela é elétrica e magnética. É uma natureza que tem a parte visível e a parte invisível. A natureza que você vê só a parte sólida e até a parte líquida, mas a gasosa você não vê. Então, essa parte gasosa é a parte fluídica da natureza, certo? Então, assim como o universo tem a parte sólida, é a parte líquida que a gente vê, por exemplo, o oceano, o mar, a parte líquida que a gente vê, certo? As florestas, né? A lua, as estrelas,
A gente vê, então a parte sólida a gente vê, mas a gente não vê a parte fluídica que tem tudo isso, certo? E mesmo assim somos nós, o nosso corpo. Nosso corpo é composto também por essas três coisas, né? Esses três elementos, né? Que é líquido, que é o sangue, né? A nossa parte aqui da carne, dos ossos, que é a parte sólida, e a nossa parte fluídica, que são os sentimentos, os pensamentos e toda a áurea, certo? Que envolve a nossa respiração, tudo isso é a nossa parte fluídica. Então, toda essa natureza eletromagnética tem a sua parte física, né, a parte sólida, e tem a parte fluídica. Então, podemos dizer que tudo é energia, certo? Energia ou vibrações energéticas, vamos dizer assim. E nós somos o resultado, nós somos o produto, né? Nós somos o corpo e a mente, né? É o produto desse universo, dessa conexão toda de energia, dessa conexão energética, certo? Então, para lembrar, nós temos a natureza originária, que originou tudo, que é a natureza do ser, que a gente não pode esquecer, a natureza pura, limpa e perfeita, né, que é o mundo de cima, vamos dizer assim, do além da matéria, do além de todo esse universo, onde um dia, né, o ser, onde de um dia, aliás, o ser veio, e para onde um dia esse ser, que é o ser racional, que é o habitante do mundo racional, voltará, certo? Então, a natureza desse campo universal, ela vibra, certo? Ela está sempre em mutações, ela está sempre se fazendo e se refazendo, certo? Assim como nós, que somos os feitos dessa natureza. Então, vamos recapitular, certo? Que é para a gente não se perder e estudar direitinho. Nós somos 3 em 1. A energia magnética, que nós já falamos bastante dela, que se desenvolve através dos sentidos do corpo, do contato do corpo com o ambiente em que está inserido, certo? A energia elétrica, que se desenvolve através da mente, das transmissões que nós recebemos, das experiências, do conhecimento que o ser, né, aqui como animal racional, adquire e acumula na memória durante o tempo que vive aqui como animal racional, como pensador, sofredor e mortal, que é o que nós somos aqui hoje, né? Então, concluímos que essas duas energias, elétrica e magnética, chegou ao seu ponto máximo de evolução, de desenvolvimento, certo? Determinando assim o fim dos tempos ou o início de uma nova fase, que é o final da fase onde o pensamento rege, certo? A imaginação e o pensamento rege, para uma nova fase, que é a fase onde o raciocínio é que vai reger, começando a influenciar agora no nosso ser, ou seja, nesse ser que nós já falamos, começando a comandar agora a energia racional, não mais só a energia elétrica e magnética, né, que é a energia inconsciente de quem ela é, certo? E assim o ser vai ter agora uma escolha, ou ele se adapta, ou ele reconhece essa energia, ou ele recebe, né, essa energia, essa nova energia, ou ele começa a se desenvolver através dessa nova energia e começa a raciocinar, ou então ele desce de classe, mais ainda do que já desceu. Então, ao invés de futuramente se nascer como animais racionais, vai terminar descendo de classe e se tornando irracionais, porque vai perder até a centelhazinha que está na glândula pineal, que é o vínculo, né, o que ainda faz, o que ainda
faz com que o ser retorne, vai perdendo, porque vai se degenerar mais ainda e vai viver de uma forma irracional aqui na Terra. Então ele tem que escolher agora, ou ele vai se sintonizar com essa nova frequência energética, que é a energia racional, ou ele vai ficar mais magnético do que já está, mais materializado do que já está, e vivendo totalmente inconsciente, como os animais irracionais vivem, né? Então, sofrendo muito mais, porque quando se torna irracional, perde muito mais, certo? Perde sua centelha, né? A glândula pineal já não vai ter mais condições de retornar, né? Como para o seu mundo de origem dessa forma, né? Nós agora temos essa condição de desenvolver, mas a gente tem que saber que a fase de animal racional, a fase do pensamento e da imaginação, do domínio dessa força, está em extinção, para que agora se raciocínio. O ser humano agora ele está sendo levado a raciocinar. A natureza agora ela já está preparada para fazer com que os seus feitos ou os seus filhos, né, que somos nós, filhos da mãe natureza, raciocinar. Então, vamos falar mais sobre a natureza deformada, porque a gente tem que abrir bem a mente para poder compreender. Se ela é deformada, ela é inconsciente, certo? E como ela é inconsciente, ela não é tão perfeita como parece, certo? Ela não é tão perfeita como parece. Ela sofre, essa natureza, ela sofre as transformações o tempo todo, certo? Assim como nós, os seus feitos, sofremos também o tempo todo. Como já dissemos, ela tem uma parte que é visível, a outra que é invisível, que é fluídica, certo? Então, essa natureza aqui é a expressão da dualidade, por isso são ações também com efeito duplo, né, dual. Podemos dizer também que essa força que chamamos de natureza é positiva e negativa. Então, nós sabemos, já temos essa consciência, que nós sofremos aqui nesse mundo consequência de nossas ações desde os primórdios, desde quando nós nos materializamos. E é por isso que Deus, na verdade, não é culpado de sofrimento de ninguém, porque nós, uns tantos que se degeneraram, que se deformaram, que se materializaram e que vieram dando formação através de toda a sua energia a todo esse campo eletromagnético, nós viemos para cá por livre e espontânea vontade. Então nós tínhamos o quê? Nós tínhamos livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio ainda temos até hoje, essa liberdade de escolha. Se devemos continuar com esse progresso materialista, se devemos continuar com esse progresso inconsciente, que é o progresso onde o sofrimento reina, que é o progresso onde o bem é um bem aparente, mas que no fundo tudo é mal, certo? Porque o bem é um bem aparente? Porque é um bem que se acaba, é um bem provisório, assim como a vida. A vida é um bem que se acaba, que se acaba, né? É uma vida dolorosa, um corpo doloroso que nós temos que ter o cuidado o tempo todo para que ele não se deteriore, mas ele termina se deteriorando, que nós queiramos ou não. Então tudo aqui é superficial, nada aqui é realmente natural,
certo? Então, nos próximos vídeos, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre toda essa positividade e negatividade da natureza, sobre a dualidade, sobre os nossos relacionamentos conosco mesmo e com os outros, certo? Vamos estudar ainda sobre os nossos relacionamentos amorosos, sobre nossa vida sexual, porque tudo isso é conhecimento de si mesmo. Muitas vezes nós vivemos aqui no mundo, iniciamos a nossa jornada ainda, né? Quando nos materializamos e chegamos, e aí os nossos pais ou os responsáveis vão nos dando os subsídios necessários para que a gente possa sobreviver aqui, certo? E daí a gente já vem aprendendo, e às vezes a gente vem aprendendo coisas boas e coisas ruins, até mesmo desde essa primeira infância, porque as experiências são experiências boas aparentemente para alguns, né? E às vezes são muito dolorosas para outros. Então, nós iremos estudar tudo isso nos próximos vídeos, certo? Mas eu quero aqui com você, se você ainda tiver um pouquinho de tempo para mim, fazer uma leitura aqui do livro, né? Que eu achei bem interessante e importante aqui dizer, né? Para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos. É rapidinho. Aqui no livro diz o seguinte: atenção, está aí, ou seja, no nosso livro, certo? O ponto glorificador do animal racional. Está aí a imunização racional, ou seja, está aí nesse livro a energia racional materializada para despertar você. Você que eu digo, não só a parte que pensa e imagina, mas você, o ser verdadeiro, o ser racional. Então tá aí o ponto glorificador, a imunização racional. Todos, certo? Sem exceção, sem esforço, muito naturalmente, dentro dos seus lares, vendo a luz racional e sendo atendido dentro dos seus lares. Ou seja, você com um livro desse tamanho, você vai fazendo sua leitura e a sua glândula pineal vai despertando, se desmaterializando e recebendo a energia racional cada vez mais se desenvolvendo, certo? Então, não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois dentro dos seus lares são orientados em tudo, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. Ou seja, para você equilibrar suas forças elétricas e magnéticas, para você saber conviver com as forças invisíveis, certo? Com os habitantes do espaço, que depois falaremos sobre eles, que são, vamos dizer assim, os espíritos, certo? Para você lidar com as outras, com a força eletromagnética das outras pessoas, você tem que conhecer, você tem que saber com quem você está lidando, com quem você está lidando, para você saber viver, saber lidar com tudo isso e viver de uma forma equilibrada, certo? E como estão vendo, aqui está o conhecimento natural, não de ciência da imaginação de ninguém, certo? Não é arte, pois ciência é arte, e sim de cá de cima, do outro mundo, do mundo eterno, do mundo racional, certo? Então vem de outro mundo, que é da nossa origem, todas as orientações precisas dentro dos nossos lares, certo? Ou onde nós estivermos, para o equilíbrio de todos nós. Então, este é o livro, certo? Este é o livro.
o livro do momento, o livro do terceiro milênio. E você está convidado a ler. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.